Epístola do apóstolo Paulo a Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11, diz assim: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu sou o pastor Alan e essa é mais uma Quinta Teológica. Todas as quintas, aqui no canal da Igreja Batista do Bom Retiro, você tem um estudo. Às vezes sobre um trecho das Escrituras, às vezes sobre um tema, às vezes sobre algum postulado teológico. Mas a ideia é sempre ser um estudo que possa ser útil para o seu dia a dia, possa ser esclarecedor com relação às Escrituras e possa incentivar você a ter mais comunhão com a sua igreja e mais desejo de conhecer as Escrituras. Então, se você acha que esse estudo é bastante pertinente, que é interessante para enviar para alguém, fique à vontade, né? Se você também gostou desse estudo, você pode deixar aí o seu joinha, isso ajuda bastante a gente. E você também pode compartilhar com algum amigo, algum companheiro de caminhada. Se você tem alguma dúvida ou quer postar qualquer comentário, uma sugestão ou algum tema que você gostaria que fosse trabalhado, pode escrever aqui nos comentários. Eu leio todos os comentários e, na medida do possível, a gente vai atendendo. Então, esse é o terceiro estudo sobre Cristo e em sequência. E no primeiro nós vimos Jesus como sumo sacerdote. E vimos que o sumo sacerdote tinha uma série de obrigações, das quais Jesus as cumpre e as cumpre com excelência. Jesus é o sumo sacerdote do templo que há no céu. Nós vimos inclusive esse versículo, cujo templo na terra era uma cópia, um reflexo desse templo celestial. Então Jesus se coloca como sumo sacerdote desse templo celestial porque ele cumpre de maneira mais excelente as funções sacerdotais. Então, ao oferecer um sacrifício, Jesus oferece a si mesmo como um sacrifício mais excelente, como um sacrifício mais refinado. Então Jesus é o sumo sacerdote e a sua natureza de sumo sacerdotal é cumprida plenamente e além da expectativa que comumente era cumprida. E aí, na segunda Quinta Teológica, a da semana passada, nós vimos a natureza de Jesus. Vimos que Jesus carrega em si uma natureza divina, aleluia, glória a Deus por isso. Mas vimos também que Jesus carrega uma natureza humana, ele tem uma natureza humana, tinha uma porção 100% homem em Jesus, o que é maravilhoso, porque faz com que nós nos conectemos com o coração de Deus, faz com que as nossas dificuldades, os nossos anseios, as nossas incoerências, as nossas fragilidades, tudo isso seja também apontado, seja compreendido, encontre lugar em Deus. Então, essa natureza humana faz com que nós nos acheguemos mais próximos ainda do coração de Deus. E por isso, como uma terceira aula, hoje eu queria ver os dois estados de Jesus. Esse é o nome que a teologia dá para a disciplina que nós vamos ver hoje, para o que nós vamos ver hoje, e então era assim que eu gostaria de apresentar mais esse tema a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, após analisar a natureza de Cristo, que é o contexto que nós estudamos na última semana, nós chegamos então à obra salvadora, à obra salvífica
de Cristo Jesus, e essa obra tem duas fases, que são duas fases bem claras. E essas duas fases são conhecidas então como estados de Jesus. No seminário nós temos uma disciplina especial que é as piadas pastorais. Que são piadas sem graça. É claro que nós não temos essa disciplina, mas há algumas piadas que acabam sendo recorrentes no ministério pastoral. Uma delas é, dentro do seminário, perguntar, quando estamos falando dos estados de Jesus, perguntar quais são os estados de Jesus, e a primeira resposta é o Pará, porque Jesus nasceu em Belém. Né? Quando nós estamos falando de estado, nós estamos falando de estar, de como Jesus estava, nós estamos falando de estado físico em si. Tá? Então, brincadeira à parte, nós vamos entender que esses estados vão demonstrar o grande plano de Deus, a grande caminhada de Deus e a grande natureza dessa caminhada de Deus e, portanto, o estado em que Jesus estava é uma parte do cumprimento do plano divino para que nós chegássemos à salvação. Então essa natureza da salvação, ela chega até nós através dos dois estados pelos quais Jesus passou. A natureza da salvação, ela começa com o estado de humilhação. E o estado de humilhação de Jesus, ele não começa lá na cruz. A gente falou em humilhação, a gente sempre pensa na cruz. Não. O estado de humilhação de Jesus começa desde o seu nascimento. O nascimento já é um processo de humilhação de Jesus. Porque veja, primeiro de tudo, Jesus tem, como nós já definimos, uma natureza divina. Jesus sempre existiu, sempre esteve com o Pai. É isso que João 1 e 2 vão dizer, né? De que estava com Deus, era Deus, tinha a mesma natureza de Deus. Então, quando o mundo é criado, o Verbo se faz carne, quando o mundo é criado, quando Jesus cria, né? Jesus está ali no processo de criação. Quando isso acontece, Jesus tem sobre a sua mão o domínio do mundo e caminha com todo mundo na sua mão. Mas quando Jesus resolve se fazer homem, quando é chegado o tempo de Jesus nascer como homem, ele muda a sua natureza, ele precisa assumir também uma natureza humana. E ele vem para um ambiente em que há dor, um ambiente em que há fome. Jesus vem como um menino e, como toda criança, não consegue comer, não consegue andar, depende do cuidado de seus pais, depende de ser alimentado. Jesus é colocado numa manjedoura, e eu expliquei já o que é uma manjedoura, é o prato de comida de um animal. Né? Jesus nasce dentro de uma estrebaria e a manjedoura é da ideia de manjar, né? De comer, de mangiare, é onde os animais comem. Então, o coxo, da onde eu venho, eu sou do interior, lá a gente chamava de coxo. O coxo, né? Onde o animal come, onde é colocado sal, onde é colocado o feno ali para o animal se alimentar, é nesse lugar que Jesus vai ser depositado como um bebê recém-nascido literalmente, né? Com alguns minutos de vida, é nesse lugar que ele vai repousar. Então, provavelmente José ali colocou um pouco de palha, tocou a vaca para cá, tocou o cavalo para lá, para ele poder sentar, colocar ali a palha e colocar uma cobertinha e assentar o seu filho recém-nascido ali. Então Jesus é colocado numa manjedoura. Ainda criança, Jesus é ameaçado de morte. Se você lembra da história do rei Herodes, Herodes manda matar as crianças. Jesus se torna então um refugiado, né? Ameaçado de guerra e refugiado, porque ele precisa sair não apenas da sua cidade, ele sai da sua nação. Ele vai para o Egito, vai fugido para o Egito, viver um tempo lá até essa perseguição, as crianças passarem, né? José e Maria fogem para o Egito, para que Jesus não fosse morto pelo fio de espada. Jesus deixa o seu ofício sacerdotal.
Jesus é o sumo sacerdote do grande templo que há no céu e ele deixa suas funções para se tornar aqui o filho de um homem de ofícios, né? Jesus era um homem que tinha um trabalho, era um homem muito digno, era um homem respeitável, era um homem que tinha um ofício comum, na época muito mais valorizado do que hoje, mas era um homem comum, né? E Jesus vem para essa natureza. Hebreus capítulo 8, versículos 5 e 6 vai falar isso. Eles servem um santuário que é a cópia e a sombra daquele que está no céu, já que Moisés foi avisado quando estava para construir um tabernáculo. Tenham cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Porém, agora, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à aliança antiga, sendo baseada em promessas superiores. Então Jesus ele estava numa posição superior, de sumo sacerdote do templo que há nos céus. E aí abre mão disso tudo para se tornar um menino, uma criança, nascendo numa cidadezinha pequenininha chamada de Belém Efrata, uma cidadezinha a princípio sem importância nenhuma dentro de Israel e muito menos importância dentro do Império Romano, né? Então Jesus vem lá para o interiorzinho do interiorzinho de uma província romana. Deixa toda essa grandiosidade celestial de lado para se fazer menino. Você vê que o próprio nascimento já é um estado de humilhação. Agora, lógico, o estado de humilhação total, o estado de humilhação principal, o ponto alto do estado de humilhação de Jesus está efetivamente na cruz. E aí nós temos inclusive uma visão profética sobre isso. Isaías, capítulo 53, versículo 10, vai demonstrar isso. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, ou seja, Jesus passou por dores e passou por sofrimento, como alguém de quem os homens escondesse o rosto, ele foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Olhar para Jesus naquele estado era vergonhoso, não dava vontade de olhar. Olha aqui, alguém de que os homens escondem o rosto, era feio. Jesus ali estava carregando sobre si todas as dores do mundo. Sabe quando você olha e não dá vontade de olhar? Se fosse hoje reportado num programa de TV qualquer, eles iam colocar aquela maquiagem eletrônica, porque era uma imagem chocante. Mas o texto continua. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus, que Deus havia afligido e atingido. Ou seja, Jesus ali estava carregando todo o mal que eu carrego no coração, todos os meus pecados, todas as minhas transgressões, e ao olhar para ele eu dizia, que horrível, que inaceitável, que homem asqueroso, que homem abjeto, que homem horrível. E aí eu estou aqui me segurando para usar palavras inclusive mais pesadas, mas sendo que aquelas palavras que os nossos olhos limitados nos demonstravam, aqueles adjetivos horríveis que naturalmente nós pensaríamos ao olhar para Jesus, aqueles adjetivos na verdade estavam caracterizando quem nós somos, a nossa natureza, a nossa transgressão. Era por nós que ali ele estava. Então, o estado de humilhação ali de Jesus, ele carregava sobre si todas as nossas transgressões. Se você pensar agora num crime horrendo, se o executor desse crime se arrepender desse pecado, esse crime estava imputado lá em Jesus, aquele erro da natureza humana estava ali. Ontem, assistindo o noticiário, apareceu um crime horrível de uma mulher que matou outra mulher grávida para tomar o seu filho, abriu a barriga com um estilete. E aí um professor meu escreveu numa rede social, escrevendo assim, eu vi o crime e fiquei repensando se nós devemos nos chamar de ser humanos. E na hora eu me lembrei desse texto, porque estava preparando o texto para gravar hoje. Na hora eu me lembrei desse texto, pensando, é por esse tipo de gente que Jesus morreu. Aquele crime asqueroso que faz a gente repensar a natureza humana, é esse tipo de crime que Jesus carrega.
mas também carrega o orgulho, também carrega a soberba do homem que se acha melhor do que os outros, também carrega sobre si o orgulho de você que acha que você é melhor do que alguém. Fica 3 dias sem tomar banho para você ver quem você efetivamente é. Fica 2 dias sem escovar os dentes para você ver o que é a natureza humana, como a nossa vida se acaba, como nós somos seres que vamos dentro da história do mundo, não fazemos diferença nenhuma, como nós somos pequenos, como nós somos insignificantes. Mas é por esses seres com essa natureza pecaminosa, que se acham melhor do que efetivamente são, que acham que têm o rei na barriga, né? Ou que acham que são os donos do mundo, e que são iludidos porque são pecadores, porque são pessoas que não têm beleza nenhuma em si a princípio. É por esse tipo de gente que Jesus vem, por pessoas como eu, pessoas como você, pessoas comuns, né? Eu sou só mais um aí nessa caminhada, entre tantos outros que vieram antes de mim e tantos que virão depois. Às vezes eu vejo os feedbacks dos alunos: professor, muito boa a sua aula. É só mais uma aula, dentre milhares de outras aulas que você já teve na vida. É só mais uma. Eu sou só mais um professor que vai passar na história de vocês. Talvez você que está nos assistindo, essa é só mais uma mensagem que vai entre milhões que você assiste, entre milhares que você assiste todo ano. Não há grandiosidade nenhuma na história individual de cada um. Mas a nossa grandiosidade, a nossa importância está no quanto nós nos entregamos a Deus e enquanto nós aceitamos esse ofício. Por isso que o texto continua dizendo que ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nós nos desviamos. Olha só, botou todo mundo aqui no mesmo patamar. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Cada um de nós olhou para o seu próprio umbigo. É isso que ele está dizendo. Cada um de nós olhou para o seu próprio umbigo. Olhou para o seu próprio ego, para as suas próprias vontades. Cada um de nós voltou-se para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todos nós desviamos os olhos de Deus. E aí Deus coloca esse desvio sobre Jesus. Ele foi oprimido e afligido. E contudo, apesar de tudo isso, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Com julgamento opressivo, ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa das transgressões do seu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios. Jesus é enterrado no túmulo de José de Arimateia, um homem rico, e que tinha um túmulo provavelmente muito rico. E para um judeu ser enterrado em um lugar rico é algo vergonhoso. Quanto mais simples um cemitério judaico, mais eles entendem que eles estão cumprindo as escrituras. Porque quando você morre, você não leva nada. Então os túmulos dos judeus, eles costumam ser túmulos extremamente simples. Muitas vezes só uma lápide, às vezes com uma pedra de tampa, e comumente eles colocam outras pedras em cima, né, representando que assim como a pedra é duradoura, a dor da pedra daquela pessoa também será duradoura. Então os túmulos não são adornados, os túmulos costumam ser bastante simples. Judeu não costuma usar caixão, eles normalmente são enterrados enrolados apenas em uma mortalha. E Jesus, como um sudário, que é o caso de Jesus, e Jesus não. A história diz que ele foi para o túmulo de José de Arimateia, que era um homem rico. E tinha um túmulo escavado na pedra, tal, um túmulo bastante pomposo
para um túmulo da época, o que era uma vergonha. Então, Jesus é colocado num túmulo com ímpios e com os ricos em sua morte, está vendo? Né? Então, o fato de ser enterrado entre os ricos, ali no túmulo de José de Arimateia, é um cumprimento de uma profecia. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira da sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e fez da vida dele uma oferta pela minha culpa. Então, aqui é a substituição, é o processo de humilhação. É Jesus se colocando como o mais simples dos mais simples, como uma ovelha que cumpre a sua sina, de que não luta na resistência, mas de que ao ser levada para o matadouro, baixa a cabeça e vai, como se cumprindo um chamado, como se cumprindo uma sina. Jesus carrega sobre si essa natureza. Jesus caminha dessa maneira diante dos olhos da humanidade e diante dos olhos de Deus, para que pudesse pagar um preço, para que pudesse resgatar o ser humano. Esse estado de humilhação é um processo substitutivo. É o que nós chamamos de morte vicária, né? É um processo pelo qual a transgressão que nós deveríamos receber, ela é paga. Há um preço espiritual a ser pago pela nossa transgressão e esse preço não é esquecido. Às vezes a gente fala, né, que Deus esquece os nossos pecados quando nós nos arrependemos. Deus realmente esquece, coloca no mais profundo da memória, apaga completamente dos seus olhos a transgressão pela qual nós nos arrependemos e pedimos perdão. Mas isso só acontece porque há por trás, antes, um excelente sacrifício de Cristo. Isso só acontece porque o preço dessa transgressão foi pago, porque a ira do Senhor foi abrandada, a ira do Senhor foi apaziguada por meio do sacrifício de Cristo Jesus. A transgressão, o preço do salário é a morte, o preço da transgressão é a morte. E essa transgressão, Deus não muda a sua fala, essa transgressão precisa ser paga. A grande questão é que essa transgressão ela é efetivamente paga por Cristo Jesus na cruz. Quando Jesus vai para a cruz, ele não vai para a cruz pelas suas transgressões, porque ele é tentado, mas não peca. Então ele não tinha o que ser pago na cruz. E ao colocar-se então na cruz pelos nossos pecados, de modo expiatório, de modo a conseguir o nosso perdão, ele então passa por esse estado que é o chamado de estado de humilhação. E é assim que as nossas transgressões são perdoadas. É como se houvesse literalmente uma dívida e essa dívida ela é paga. Então é por isso que nós podemos receber o perdão sobre a nossa transgressão, nós podemos receber a quitação dessa dívida que nós carregamos pelos nossos pecados. Mas essa natureza não acaba aí. Né? Então esse estado de humilhação é o primeiro estado, é quando Jesus Cristo realiza a sua obra salvífica. Mas ele podia cessar por aí, mas não cessa. Há um segundo estado. Há um segundo estado na história de Jesus. O segundo estado da história de Jesus é o estado de exaltação. Norman Champlin, na sua enciclopédia, ele traz uma questão muito interessante. Ele fala que Jesus tinha uma natureza, como sumo sacerdote, tinha uma posição no céu. Mas ao retornar, depois de cumprir o seu estado de humilhação, ele cumpre a ideia de que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque ao aparecer já como Salvador, aparecer como aquele que abre mão da natureza divina para passar pelo estado de humilhação e aí consegue retornar depois do seu estado de exaltação, a sua glória é maior ainda, porque ele cumpriu plenamente a vontade de Deus. Então ele não só obedeceu, como ele obedeceu na essência e na excelência esse estado de Jesus. O estado de exaltação
não é a devolução do estado original de Jesus na cruz, é maior, como disse o Champlin. Ele se separa em dois importantes momentos. O primeiro deles é a ressurreição. É na ressurreição que Jesus vence a morte, né? Então a ressurreição de Jesus declara a divindade de Jesus. Exemplo disso, entre outros, nós temos em Romanos, capítulo 1, versículo 4, que diz assim: Jesus Cristo, nosso Senhor, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela ressurreição dentre os mortos. A ressurreição é algo grandioso na história de Jesus, porque é ela que vence a morte. Então, até o momento da morte, até o cumprimento pleno do estado de humilhação, Jesus ali estava cumprindo a determinação de Deus. Mas aí a ressurreição é a grande vitória. É por isso que os protestantes usam como símbolo cristão a cruz, mas a cruz vazia, para lembrar o estado de exaltação de Jesus. Mas a cruz, a ressurreição, também, a vencer a morte, também representa, também declara a vitória de Jesus sobre o pecado. Hebreus, capítulo 9, versículo 28, vai dizer que Cristo foi oferecido em sacrifício uma vez para tirar os pecados de muito, e aparecerá uma segunda vez, dessa vez não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que o aguardam. E o povo de Deus aguarda isso. Isso é o que significa Maranata. Venha logo, Senhor Jesus. Estamos desejosos pela sua volta. E estamos desejosos e estamos em comunhão. Por que comunhão? Porque nós celebramos a ceia, mantendo viva essa tradição, mantendo vivo na lembrança essa esperança expressa aqui no livro de Hebreus. A ressurreição também vai declarar o poder de Jesus sobre as trevas. Efésios, capítulo 1, versículos 20 e 21 vai demonstrar isso. Deus exerceu o seu poder em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-se assentar à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e toda autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Ou seja, não apenas hoje, mas como em todos os tempos, no tempo que já passou, no tempo que virá, em todo tempo, o nome de Jesus está sobre todo nome. O nome de Jesus está imbuído, cheio, está com toda a autoridade divina. A ressurreição também declara a vitória de Jesus sobre a morte. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10 vai dizer isso. Cristo Jesus tornou-se inoperante a morte e Cristo Jesus tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Então, quando Jesus vence a morte, ele traz a morte como um subterfúgio, como algo menor, como algo vencido. E hoje nós sobrepomos a morte, nós ganhamos a vida eterna por causa da ressurreição de Cristo. E também a sua ascensão, demonstra o cumprimento completo do plano redentor que o sumo sacerdote Jesus recebeu e sua recolocação no seu lugar, no seu devido lugar. Quando que nós vamos ver Jesus como sumo sacerdote já depois da redenção? Lá nos céus. Bom, Apocalipse capítulo 11, versículo 15 vai dizer isso. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Amém. Aleluia. Esse caminho
é o caminho que Deus estabeleceu para Cristo. Um caminho que não foi fácil, um caminho que mudou a natureza. Passar pelo estado de humilhação não foi fácil, passar pelo estado de humilhação não foi prazeroso, passar pelo estado de humilhação não foi algo simples, foi algo doído, foi algo grave, foi algo que atentou muitas vezes contra Jesus, no sentido de que fez ele sentir dores, fez ele passar por humilhação, fez ele passar por coisas que ele não merecia, mas que por amor de nós ele aceitou passar. Isso precisa ser bem claro no nosso coração. Paulo nos chama para sermos imitadores de Cristo. Paulo nos coloca nessa linha de caminhada, num processo em que todos nós, mais cedo ou mais tarde, passaremos por alguma humilhação. A ideia dos estados, de conhecer os estados de Cristo é exatamente essa, de que mais cedo ou mais tarde, numa ou noutra situação, nós também, injustamente, seremos injustiçados, né? Nós também, injustamente, seremos julgados, nós também, injustamente, sofreremos calúnias, nós também, injustamente, passaremos por falsos juízos, passaremos por injustiças, nós muitas vezes vamos ter o lado direito golpeado e nessa hora devemos oferecer o esquerdo, nós passaremos também por estados complexos como o estado de humilhação. Mas se somos imitadores de Cristo, nós temos que voltar os nossos olhos a Deus. Nós temos que lembrar que somos de Cristo, somos herdeiros de Cristo e de que somos filhos por adoção de Deus. E que todo esse estado de humilhação pelo qual Jesus passou, nós talvez não conseguíssemos passar porque nós carregamos sim as nossas dores, nós carregamos as nossas próprias dores, nós carregamos os nossos pecados, as nossas transgressões. Aquilo que passamos e sofremos muitas vezes é resultado da nossa natureza iníqua. Mas com o auxílio do Espírito Santo nós conseguimos passar por esses momentos e a ideia é que nós não recebemos algo maior do que aquilo que nós não conseguimos passar. Às vezes as pessoas me perguntam, pastor, por que eu estou passando por essa dificuldade? Por que eu estou passando por essa adversidade? E muitas vezes eu não tenho a resposta. A pessoa às vezes parece ser realmente uma pessoa boa, tem uma pessoa consciente do seu pecado, que pede perdão a Deus, que tem um compromisso com Deus e com a sua igreja e que mesmo assim passa por uma série de adversidades. Isso às vezes acontece até com alguns colegas de ministério e em muitos pontos acontece com a minha vida também. Eu também passo por injustiças, há momentos em que meu coração também se abate, há momentos em que eu estou entristecido, há momentos em que eu digo, Senhor, não é justo isso pelo que eu estou passando, Senhor, não acredito ser possível enfrentar essas coisas. Mas se Cristo passou, eu só queria entender, no fim das contas, o grande plano que o Senhor tem para a minha vida. E quando eu estou diante de um momento de dificuldade, eu faço sempre duas orações. A primeira é pedindo perdão. Se há alguma transgressão, que eu realmente possa ser perdoado e que meu coração seja ensinado a passar por isso. E a segunda oração é que eu possa entender como usar essa dificuldade, essa adversidade, às vezes essa injustiça, como usar isso para a glória de Deus. Meu grande intuito sempre é esse. Não me coloco diante das dificuldades, das vicissitudes que vão aparecendo, não me coloco como alguém que sofre sem merecer. Mas o que eu quero é que toda dificuldade pela qual eu passo, eu possa aprender mais cedo ou mais tarde a aplicar isso na minha vida e usar isso para a glória de Deus. Eu gostaria de orar nesse sentido também com vocês. Vamos orar? Senhor, obrigado, porque a cada momento em que nós transgredimos, a cada momento em que nós nos afastamos do Senhor,
O Espírito Santo nos admoesta, nos constrange, nos rememora o preço pago na cruz e faz com que nós voltemos para o caminho. Obrigado porque o Espírito Santo sempre caminha conosco como um atalaia, como uma sentinela, mostrando-nos pelo caminho que devemos andar. Ainda quando nós nos afastamos dele, ele vem tocar o nosso coração para que nós possamos voltar ao caminho. Mas eu queria colocar hoje cada uma das nossas dificuldades. Como pastor, eu queria colocar a dificuldade, as transgressões e as injustiças pela qual cada um que nos assiste agora possa estar passando. Que nós encontremos no Senhor e na sua obra razão para seguirmos adiante e razão para aquietarmos o nosso coração, para confiarmos plenamente no Senhor e entregar plenamente nossa vida em Tuas mãos. Te agradeço pela nossa vida, te agradeço porque o Senhor tem cuidado de nós, te agradeço porque o Senhor pagou o preço na cruz, assumiu o estado de humilhação. E te agradeço porque esse estado de exaltação também nos atinge. Hoje nós podemos contemplar a glória e logo, logo poderemos viver esta mesma glória quando nos encontrarmos no céu. Te agradeço porque o Senhor nos ama a tal ponto de se fazer homem e assumir sobre a sua vida cada uma das nossas transgressões. Faz com que isso esteja vivo na nossa mente e no nosso coração. Faz com que essa certeza não se apague na nossa vida quando tudo se fizer trevas e nós não enxergarmos para onde ir. Que nesse momento a nossa confiança seja plena no Senhor e no seu estado hoje de exaltação. Te agradeço por podermos te conhecer ainda mais. Te agradeço porque houve pessoas que amaram as Escrituras de tal modo a preservá-la para que hoje nós pudéssemos conhecer o Senhor ainda mais. E abençoo desde já a vida de cada um que nos assiste aqui, a sua casa, o seu lar, seu trabalho, seu ofício, para que eles possam encontrar no Senhor esse refrigério para as suas dificuldades. É o que desde já agradeço, em nome de Jesus. Amém. Se você acompanhou o nosso estudo até aqui, muito obrigado por ter acompanhado. Se você gostou desse estudo, pode enviar ele para alguém. Aproveita e já envia os três, né? A Jesus como sumo sacerdote, a natureza de Jesus e os estados de Jesus. Nossa função aqui é abençoar a sua vida. E conhecer a Cristo, e conhecer a obra de Cristo é uma bênção sem igual que você pode ter sobre a sua vida. Por isso nós estamos aqui nessa caminhada, juntos, passando pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas dores, para um dia podermos passar pela mesma alegria. Deus abençoe. Tchau, tchau.